Tá. Bom, boa noite a todas e todos. Agradeço imensamente a presença de todas as pessoas aqui hoje, em primeiro lugar. Agradeço pelas entidades que apoiam a Auditoria Cidadã e tornam possível, não é, esse movimento social existir, fazer todo esse trabalho por nosso país. E não podia deixar de agradecer especialmente ao Núcleo São Paulo, a cada uma de vocês que se desdobraram para fazer acontecer esse seminário aqui hoje. E aos nossos brilhantes palestrantes, né? A Raquel, a Carmen, o Fernando e o Inairo, que trouxe uma novidade muito grande, né? A gente fica só fazendo diagnóstico, é importante pensar o diferente, não é? Porque a gente está vendo que o que está aí realmente precisa modificar. É interessante que eu não tinha conversado com o professor Francisco Inairo e fiz essa apresentação há poucas semanas aqui em São Paulo, começando exatamente abordando as nossas riquezas. Né? O Brasil não é qualquer país, né, gente? Agora, nós somos considerados a 9ª economia mundial. Até outro dia, éramos a 7ª. Mas o Fernando já falou aqui, o Inairo também, que nós devemos ser o país mais rico do mundo, e eu não duvido disso. Por quê? Só o primeiro item ali, ó, o nióbio. O Canadá tem 2% da reserva de nióbio do mundo e garante saúde e educação de graça, de qualidade para a sua população inteira. Nem existe saúde privada no Canadá. O Brasil tem 98. 98. Tem muita gente que nem sabe o que é o nióbio. É um mineral que vale mais que ouro, deveria valer mais que ouro, por suas propriedades especiais. Quem coloca o preço no nióbio? Quem explora o nióbio? Quanta gente arrecada? Quem? Em Minas Gerais, no meu estado, uma empresa do Moreira Salles vende para um paraíso fiscal, o Brasil não fica com praticamente nada. Um projeto aprovado na Assembleia Legislativa de Minas para aumentar o ICMS do nióbio foi vetado pelo atual governador do estado, que é do PT. Olha, nós estamos num momento em que realmente temos que pensar outra coisa. Porque, diante dessa riqueza toda, maior reserva, 98% do nióbio do mundo, terceira maior reserva de petróleo, maior reserva de água potável, maior área agriculturável, riquezas minerais diversas, terras raras que só existem aqui, riquezas biológicas de flora, extensão territorial, falamos o mesmo idioma. Nesse país continental, clima favorável. Outros países que têm a extensão territorial que nós temos, ficam a metade do ano sem poder plantar e colher. Nós não temos nada disso. Alimento aqui poderia ser quase de graça. Por que o alimento aqui é caríssimo? Com essa riqueza, com esse potencial energético, industrial, comercial, riqueza humana e cultural. Olha as potencialidades do nosso país. E qual é o cenário? Qual é o nosso cenário? É da escassez, Inairo. O cenário é da escassez. Nós estamos vivenciando uma crise seletiva, né? Porque, claro, que para um setor não há crise. Todo mundo sabe qual é, né? Os bancos. Mas a economia real, desindustrialização, queda na atividade comercial, desemprego, arroxo salarial, privatizações, entregando patrimônio, como entregamos Libra, como entregamos 25% da Petrobras distribuidora recentemente, a Caixa está abrindo capital e etc.
O PIB encolhendo. Como é que pode o PIB de uma potência gigante como essa? Nós não tivemos nenhuma calamidade, gente. Pelo contrário, safras recordes, descobertas. De onde vem essa crise? Que crise é essa? E nós temos uma crise econômica seletiva, uma crise social, política, e só se fala em ajuste fiscal. Tem que cortar gasto, tem que cortar investimento, tem que entregar patrimônio, tem que aumentar imposto, como Carmen falou, não para os ricos, nada de imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre distribuição de lucros, imposto sobre comércio exterior, jamais. Imposto que onera a classe trabalhadora e os mais pobres. E com tudo isso, o crescimento da chamada dívida. Nesse cenário de crise da economia real, o capital avança. Das eleições para cá, os juros subiram 30%. Raquel, se na Europa o juro está perto de zero, aqui a Selic atingiu que a taxa básica atingiu 14,25, mas os títulos estão sendo vendidos por mais de 16. Tá? Os lucros dos bancos aumentam. Apesar da crise, o PIB encolhendo. O lucro dos bancos ano passado foi mais de 80 bi, e esse ano, está aqui a foto do G1, continua aumentando. Que mágica é essa? Se a atividade bancária reflete a economia real, como é que a economia inteira está caindo e os lucros dos bancos estão se multiplicando? Não existe mágica. É evidente que está havendo transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado. E a engrenagem que faz essa transferência é o sistema da dívida. E que dívida é essa? Que dívida é essa? Né? Estamos vendo abuso na utilização de mecanismos financeiros, como o swap, as operações de mercado aberto, que eu vou falar daqui a pouco, privatizações, contra-reformas. Olha lá a Agenda Brasil, que o Renan Calheiros, que está na lista, apresentou, é só contra-reforma, só coisa que não interessa ao Brasil e interessa mais ainda ao capital. Benesses tributárias para os ricos e acordos internacionais feitos nos Estados Unidos. Esse caos provocado pela crise seletiva não está deixando ninguém falar nisso. Só vou comentar um dos acordos, porque o tempo não vai dar. Um dos acordos entrega a segurança da Amazônia para os Estados Unidos, porque não tem dinheiro para a defesa nacional. Olha a escassez, não tem dinheiro. Então, um dos acordos. O outro permite que norte-americanos que trabalham aqui se aposentem aqui, de acordo com as nossas regras. Então, não há déficit, né? Nada de déficit, né? Que a gente sabe que não existe, mas para isso... Bom, vamos lá. O rombo nas contas públicas no Brasil, gente, é um rombo produzido. Recurso é uma coisa que não falta neste país. Eu agora tiro a foto, porque quando a gente fala, muita gente não acredita, não é? E já a prova de que a Auditoria Cidadã está fazendo sucesso é que começaram a aparecer vários sites por aí que estão tendo feio na gente, né? Então agora a gente tira a foto. A dívida interna cresceu 600 bilhões de reais em 9 meses. Nós começamos o ano com 3 trilhões e 200 em títulos emitidos pelo Tesouro, segundo quadro do Banco Central, e chegamos a 30 de setembro com 3 trilhões e 800 bilhões de reais. Eu pergunto a vocês, se a dívida aumentou 600 bilhões, como é que está faltando recurso neste país? Porque, em tese, dívida, quando a gente assume uma dívida, o dinheiro não teria que entrar no país? Pelo menos o governo não teria que receber algo? Se ele não recebeu algo, não tem dívida, correto? Se a dívida aumentou, em tese, o que acontece? O que teria que ter acontecido? Oi?
entrada de dinheiro. Senão, não é dívida, não é mesmo? Dívida pressupõe uma entrega. Não é isso? Então, gente, isso aqui explica o que nós denominamos sistema da dívida. Sistema da dívida. É um esquema que usurpa o instrumento do endividamento público, que deveria ser um instrumento importante. Se os recursos, toda emissão de moeda não é suficiente, é natural que os estados nacionais contraiam dívidas. Poderia. Hoje, se lançássemos aqui se a presidente da República lançasse um projeto de construir escolas maravilhosas, prédios lindos, que atraiam as crianças, com salas multimídia, com salas específicas para aprender todas as modalidades de esporte, todas as modalidades de arte. Imaginem essa escola. Essa deveria ser a escola para as nossas crianças. Se a presidente lançasse esse projeto e dissesse, precisamos financiar esse projeto, e vamos lançar uma série de títulos que os cidadãos poderão adquirir, e a remuneração vai ser juros de poupança. Isso é uma dívida legítima, teria contrapartida, transparente, legítima porque o recurso seria aplicado em benefício dos cidadãos, correto? Vocês já viram algo parecido com isso no processo de endividamento brasileiro? Não tem transparência alguma, não é só brasileiro não, de todo mundo. A dívida virou um grande esquema a serviço do capital. O rombo aqui no Brasil está na remuneração dessa dívida ilegal e ilegítima. A taxa básica é 14,25, os títulos vendidos a 16,4, conforme essa foto do dia 29 de setembro deste ano. Então, o Brasil virou um país que não emite moeda, viu, Inairo? Como você mencionou, não emite moeda. A base monetária aqui é ridícula. 5% do PIB. Enquanto Europa, Estados Unidos, Japão, China, tudo 40% mais ou menos. 40%. Aqui é 5%. Então não tem dinheiro para nada. Qual é a justificativa do Banco Central? Não pode emitir moeda porque isso vai gerar inflação. Tá? Então, nós não emitimos moeda, mas emitimos dívida. Os bancos utilizam esses títulos como lastro, emprestam à vontade. Isso não é criar moeda, não? Mas aí não gera inflação. Por quê? Custa caro, né? E enche os bancos de recursos, tá? A gente não vê esse debate sobre a base monetária aqui no Brasil. Eu convoco os economistas e economistas brilhantes que nós temos aqui para começarmos a puxar isso, né? Por que os juros são tão elevados no Brasil? Por responsabilidade do Banco Central. Não há justificativa técnica, nem política, nem econômica, nem jurídica para essas taxas abusivas que amarram o Brasil, que impedem o investimento, o acesso ao crédito. A responsabilidade do Banco Central está na determinação da Selic pelo Copom, diretores do Banco Central, que antes de definirem a taxa, convocam especialistas do mercado para opinarem o que eles acham. E o que vocês acham que eles acham? Claro, né, que eles querem tudo para eles. O Banco Central realiza os leilões dos quais participam os dealers, 12 representantes do mercado, que ficam lá de braços cruzados e só compram os títulos quando a taxa chega no patamar que eles querem. Por isso que a Selic está absurda em 14,25 e o título está lá sendo vendido por 16,4. E se eles não estivessem satisfeitos por 16,4, chegaria a 17, 18, onde eles quiserem. Porque o privilégio de comprar o título em primeira mão é dos dealers. Tá? O Tesouro Direto é só
para a gente achar que existe um tesouro direto. O banco, outra questão, o juro é alto no Brasil, não só a Selic, mas o juro de mercado, por responsabilidade do Banco Central. Nessas operações de mercado aberto ou compromissadas. Como a base monetária que o Banco Central estabelece é muito baixinha, 5% do PIB, é como se fosse esse patamar aqui dessa mesa, ó, 5%. O Banco Central diz que não pode passar disso porque vai gerar inflação. Então, os bancos trazem dinheiro de fora, lucros produzidos, etc. Quando há qualquer quantidade de moeda acima disso, o que o Banco Central faz? Recolhe esse dinheiro e entrega título da dívida pública para os bancos. Nós temos quase 900 bilhões de reais nessas operações. Eu pergunto para vocês, o que é que aconteceria se o Banco Central não enxugasse essa moeda? Deixasse essa moeda lá no caixa dos bancos. Os bancos iriam ficar com esse dinheiro dentro da gaveta? O que vocês acham? O que eles tentariam fazer? Tentariam emprestar. Mas a sociedade não quer pagar os 200%, 300% de juros que os bancos querem receber do mercado. O que os bancos teriam que fazer? Baixar os juros. Então, isso aqui, o juro de mercado no Brasil, também é alto por culpa do Banco Central, por responsabilidade do Banco Central. E nós ainda estamos correndo risco de ter essa situação piorada. Tá? Porque o FMI e o Banco Mundial têm um documento que nós já estamos acompanhando. Há anos eles vêm monitorando a economia brasileira e lutando pela autonomia do Banco Central. Se hoje ainda é possível chegar um presidente aqui, estadista, e dizer, agora o Banco Central vai ser realmente do Brasil. Basta fazer isso. Agora o Banco Central vai ser do Brasil, vai deixar de ser dos banqueiros. Mas se vier autonomia, acabou. Pode eleger quem for. Então nós temos que estar alertas a isso. Então, gente, nesse cenário de crise, não faltam recursos para o pagamento da dívida. Nos últimos 12 meses, pagamos 510 bilhões de juros na dívida do setor público consolidado. Esse ano, já falei, a dívida cresceu 600 bilhões. E este ano, de janeiro a outubro, nós gastamos 938 bilhões de reais com juros e amortizações da dívida. Tá? 49% de gasto federal. Esse gráfico, Carmen já mostrou, vocês conhecem. Ele mostra por que o nosso rico país está enfrentando esse período de escassez. E esse outro gráfico mostra para onde estão indo os recursos. O lucro dos bancos é um escândalo no Brasil. Ano passado foi mais de 80 bilhões, quase um orçamento da educação. Né? Então, gente, esse seminário se chama A Corrupção e o Sistema da Dívida, porque essa usurpação do instrumento do endividamento público para colocar a dívida a serviço do capital financeiro, isso aí já é uma corrupção, já é um ato corrupto. Né? Esse esquema se reproduz internacionalmente, internamente, no âmbito dos estados. A principal característica é a falta de contrapartida, como 600 bi que a dívida cresceu esse ano, que foi tudo para pagar juros, foi para pagar a própria dívida, né? Não só a amortização, hein? Tem gente que embarca na conversa da rolagem. Não é. A maior parte vai para pagar juros. E outra corrupção que nós já identificamos é a transformação de grande parte dos juros em amortizações. Né?
Isso aí nós temos denunciado desde a CPI, foi uma descoberta nossa. O maior beneficiário tem sido o setor financeiro. O sistema da dívida opera por meio desse conjunto de engrenagens, né? Move o modelo econômico, cujas metas são superávit primário e controle de inflação. Controle de inflação com base em juros altos, que não servem para controlar o tipo de inflação que nós temos. E com base em restrição da base monetária. Base monetária lá, nos 5%, para amarrar o Brasil, não é? Para não ter dinheiro para nada. Segue as engrenagens do privilégio financeiro, do sistema legal, não é? Leis votadas para garantir esse privilégio financeiro, um sistema político financiado em grande medida pelo setor financeiro e grandes corporações que lucram com isso. A corrupção não só é intrínseca ao próprio sistema da dívida, como essa corrupção de varejo, é muito interessante, porque se nós perguntarmos para o povo aí fora, o que amarra o Brasil? Ninguém vai falar sistema da dívida, mas vai falar corrupção, não é? Ok. Então, a grande mídia faz o jogo, os organismos internacionais comandam. São os organismos internacionais que estão pensando o Brasil. Tá? Até hoje, nós já pagamos para o FMI, lá em 2005, nós emprestamos para o FMI e o FMI continua monitorando a nossa economia. Tá? O resultado do sistema da dívida é uma grande dominação financeira. O sistema da dívida se reproduz no âmbito dos estados. Esse livro é o único livro que existe no Brasil sobre a dívida dos estados. Eu falo isso não para nos gabar que o nosso livro é o único, mas para denunciar. Como tentam transformar o problema da dívida num não tema. Tá? Eu não vou me alongar porque amanhã vai ter um painel sobre a dívida dos estados. A corrupção inserida no sistema da dívida decorre desse conjunto de mecanismos que geram dívidas sem contrapartida. Tá? Por exemplo, emissão de título para pagar juros. É proibido pelo artigo 167 da Constituição. Juros são despesas correntes. Por que então que não pode emitir dívida? Para pagar o salário dos professores que estão em greve, que estão aí sendo agredidos. Porque aí cumpre a Constituição. Não pode emitir dívida para despesa corrente. Mas para juros pode. Tá? Estabelecimento de abusivas taxas de juros. Inclusive hoje foi entregue a toda a imprensa um artigo, O Ciclo de Juros no Brasil. Tá? Denunciando essa questão dos juros aqui no Brasil. O juro sobre juro, as operações de swap cambial. Esse nomezinho aí que parece complicado, nada mais é do que um contrato que o Banco Central faz com o mercado para garantir a variação do dólar. O dólar estava baixo, todo mundo sabia que ia subir. O Banco Central aceitou, convidou bancos e empresas a fazerem esse contrato com ele e disse, se o dólar subir, eu te pago a diferença. O dólar subiu. Gente, de setembro do ano passado para setembro desse ano, se nós somarmos os resultados negativos que aconteceram em quase todos os meses desse período, dá 200 bilhões de reais. 200 bilhões de prejuízo. Como é que o Banco Central pagou esse prejuízo? Tem ideia? Com dívida pública, que nós é que vamos pagar. E a partir do momento que gera dívida, passa a incidir sobre ela os maiores juros do mundo. E o juro tem que ser pago. Então, ajuste fiscal. Corta investimento, corta salário, privatiza, aumenta imposto e paga a dívida. É assim. A outra, operações compromissadas, que eu já falei, que troca o excesso, entre aspas, que ultrapassa 5% do PIB, troca por dívida.
quase 900 bilhões. E os juros dessa aí, ó, tem que ser pago em cash, em dinheiro. Então, aí é que corta mesmo o gasto social. Tá? Na prática, essas operações compromissadas significam a remuneração da sobra de caixa dos bancos. A emissão de título para pagar, para comprar dólar, para cobrir prejuízo do Banco Central, que em 2009 chegou a 147 bilhões de reais. Quantos petrolões dá isso aqui mesmo? Vocês viram essa notícia em algum jornal? Prejuízo do Banco Central de 147 bilhões, como é que isso foi pago? Dívida. O Tesouro emitiu dívida e cobriu isso aí. E depois começou a incidir juros sobre essa dívida e todos nós estamos pagando. Enfim, e diferencial de taxas de R$500 bilhão de recursos repassados ao BNDES para outras empresas. Todos os órgãos incumbidos de auditar a dívida pública nesse país estão se omitindo. Congresso Nacional, Tribunal de Contas, Controladoria e Ministério Público. Não porque os seus funcionários não querem fazer ou não têm competência, muito pelo contrário. Os sindicatos deles, todos são nossos apoiadores. Têm competência e querem fazer. Mas não entra na pauta de jeito nenhum. Tá? Descumprimento de princípios constitucionais. Não sabemos quem são os detentores dos títulos. Não sabemos por que pagamos ágio para resgatar antecipadamente títulos da dívida. Não sabemos que dívidas privadas foram transformadas em dívidas públicas. Não sabemos quem se beneficia dos contratos de swap ou dos contratos de operações abertas. Tudo isso, já vou encerrar, o resto fica para depois. Tudo isso, gente, não teria a menor importância se não tivesse consequências sociais. Esse seminário não trata da dívida, trata de vidas. Nós estamos aqui hoje, o que nos move, o que exige essa luta, não é o dinheiro. O que exige essa luta da auditoria cidadã é isso aqui, ó. Como é que pode o nosso gigante Brasil ser o país mais injusto do mundo? O fosso social que separa ricos e pobres é o mais cruel do planeta. Não tem nenhum planeta mais injusto do que o Brasil. Nós somos o mais injusto. Recentemente, dados divulgados pela Receita Federal comprovam isso, além daqueles links que já estão ali. 0,5%, gente, metade de 0,5% da população economicamente ativa no Brasil detém 30% da renda declarada à Receita Federal. 30%. E 43% do patrimônio declarado. Esse é o dado da concentração de renda. E isso não é acaso. Isso decorre do rentismo, decorre do modelo tributário, que não tributa fortunas, não tributa distribuição de lucros, não tributa heranças praticamente, é mínima tributação de heranças, e uma série de outras regalias. Né? Nós somos o 79º no ranking dos direitos humanos. Nós somos o penúltimo no ranking da educação. Isso também não é um acaso. E nós somos o 128º no ranking do crescimento econômico. Então, eu vou parar por aqui. Amanhã eu vou ter oportunidade também no debate e ouvir vocês. Nós continuamos amanhã dissecando o que nós já descobrimos dessa dívida. Né? Nós temos que sair do cenário. Nós estamos vivendo um cenário de escassez. Isso aqui combina com o Brasil, gente? Não combina. Então, nós temos que reunir esforços. Nós temos que desmascarar essa dívida. Essa dívida, gente, é como o bode na sala.
Quando nós investigamos que dívida é essa, nós não encontramos a contrapartida. É uma ficção. É uma ficção para garantir o poder do sistema financeiro. Um sistema financeiro que está dominando países e povos. Raquel falou de Portugal. Eu vou dizer 1 minuto só, da Grécia. A Grécia, há 5 anos, passou a ser administrada pela Troika, pelo FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. A Comissão Europeia hoje funciona como o antigo Clube de Paris que nós latino-americanos conhecemos muito bem. Também não com interesses dos povos, mas interesses de elites. Nesses 5 anos, o PIB da Grécia caiu 25%. Isso é uma prova que as medidas de austeridade não dão certo. E prova também que a Grécia não recebeu empréstimo, porque se tivesse recebido investimentos, isso não teria acontecido. O orçamento caiu 40 bilhões de euros. O desemprego atinge 70% das jovens mulheres e 60% dos jovens homens. A migração é espantosa. Quem fala outra língua saiu do país para procurar emprego, porque lá não tem. A privatização lá chegou à humilhação de colocar num site HRADF. Vocês podem entrar na internet. HRADF. Tem um site que quando você entra é igual um site de Shoptime. Só que o que está lá é o país. Ilhas, terras, trens, empresas, companhia de água, e etc, etc, etc. Serviços públicos fechados, pessoas vivendo do lixo e uma verdadeira tragédia de suicídios em praça pública. Porque o povo grego, ao contrário do que a grande mídia mente e diz que são folgados, que não gostam de trabalhar e etc., é um povo muito honrado e está muito ofendido com essas ofensas da grande mídia e dos banqueiros que dizem que os outros países emprestaram para a Grécia. Nós provamos em auditoria que não emprestaram para a Grécia. Depositaram numa conta no Banco Central Europeu e de lá o dinheiro foi direto para os bancos. Um grande esquema fraudulento. Países europeus criaram uma empresa em Luxemburgo, um fundo em Luxemburgo, uma SA. Olha a que ponto chegamos. Olha a que ponto chegamos. Então, é isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Então, esse seminário está só começando. Amanhã nós temos o dia todo, ainda hoje vamos ouvir todos os representantes das entidades. Amanhã temos debates o dia todo e precisamos sair daqui com uma proposta contundente de unir este país em torno de uma bandeira que unifica, em torno de uma bandeira suprapartidária, que é esse sistema da dívida. Fica aqui colocada a reflexão, precisamos reforçar os núcleos onde eles já existem, criar núcleos onde não existem, para desmascarar esse nó que amarra o nosso Brasil. Sair do cenário para viver a nossa realidade. E a nossa realidade é uma realidade de muita abundância, de muita justiça, e temos condições de garantir a vida digna para todos e todas as brasileiras. É disso que nós vamos discutir aqui. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Maria Lúcia. Continua com essa garra aí, depois de tantos anos de luta.